A nossa fala de hoje é a força do pensamento. Por que que foi escolhido esse nome, né? Porque o nosso mental é que contribui para o nosso dia a dia. E para nós que acreditamos tanto em reencarnação, quanto melhor a nossa mente estiver nesta vida, melhor estaremos para voltar, ou quem sabe, não voltar, né? Para que a gente possa, de fato, evoluir e muito. Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvia que ela só dará bons conselhos. Olha só, pessoal, por que a escolha de pensamento? Porque eu já li muitos livros espíritas que colocam assim que quando a gente desencarna, a questão vem direto nos nossos pensamentos, porque aqui se a gente tem pensamentos negativos, pensamentos pesados, elevada angústia, tristeza, preocupação, mágoas, a gente não consegue já chegar lá do outro lado evoluído. Então, realmente, a nossa missão aqui na Terra é extremamente importante para todos nós. Todos nós. Eu sempre brinco, quem já me escutou algumas vezes sabe que eu sempre brinco que eu quero passar de ano, quero sair do jardim, quero ir para a primeira série. Fé em Deus nos dará a certeza de que nunca estamos sozinhos e assim enfrentaremos melhor as inúmeras adversidades da vida. Crer em Deus trará mais segurança em nosso mental e assim acreditaremos em nossa capacidade de evoluir em todas as áreas da nossa caminhada terrena. Todas as áreas, pessoal, todas. Dentro de casa, fora de casa, no contexto profissional, enfim, em todas as áreas. Na mente, geralmente existe uma antítese entre confiança e controle. Quanto menor a confiança, maior a busca de controle. E quanto maior a tentativa de controle, menor o sentimento de confiança. Olha só, pessoal, isso está direto na nossa mente, né? Quando a gente não se sente confiante, inúmeras vezes a gente quer ter o controle das coisas. E isso, pessoal, pode ser a nível consciente ou inconsciente. Quanto mais a gente tem consciência, melhor a gente viverá. E aí eu trouxe ali, nada é para sempre, nem mesmo os nossos problemas. E isso, pessoal, é real, nada é para sempre. As coisas ruins passam, as coisas boas passam. Não tem como a gente pontuar no negativo, ai, não vai passar nunca, assim como no positivo, ai, não vai terminar nunca. Termino. Até mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre, que nem as sementes. Né? Então, é fundamental o cuidar o pensamento. Como vocês sabem, eu gosto muito de trazer algo ligado à música.
Então, tem essa música, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Então, pessoal, a fé, segurar sempre na mão de Deus, porque ela nos levará. Como dizia Che Guevara, hei de endurecer, mas perder a ternura jamais. Então, esse hei de endurecer, com certeza não é buscar fazer coisas erradas, coisas ruins, mas é a nossa mente ficar mais segura. Então, o hei de endurecer é ser seguro e jamais perder a ternura. Evoluir espiritualmente, elevando os pensamentos, buscando a aceitação, a humildade, a compreensão, a caridade e o amor. Procurar levar a vida de forma leve, enfrentando com fé, coragem, sabedoria, ressignificação e discernimento os inúmeros desafios a qual passamos. Pessoal, inúmeros desafios, desde que a gente está dentro do útero até nosso último dia de vida, não importando a idade. Jesus em nosso mental, sempre, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus sempre aqui dentro da nossa mente. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Os desapores, inquietações e preocupações fazem parte da vida. Necessário nossa mente buscar o melhor caminho que iremos percorrer na estrada da vida. Reforçando o pensamento, pessoal. Quanto melhor em termos do bem, percorremos melhor a estrada da vida. O ser humano passa por inúmeros sofrimentos. O problema maior são os sofrimentos intensos, pautados em pensamentos negativos, confirmando para si e inúmeras vezes para o outro que o ruim nunca irá passar. Reforço aquilo que eu disse antes, tudo passa. E o sofrimento intenso é bastante prejudicial a cada um e a quem conosco convive. Tipo, nada vai dar certo, não vou conseguir, que droga, que chato, que ruim. E muitas vezes, pessoal, o não querer nem viver, como eu já coloquei em outras palestras de reforma íntima, a questão do risco de suicídio, justamente por manter somente o pensamento negativo. Questionamento, por que lhe aconteceu algo tão ruim? Que Deus é este que me permitiu passar por tal fato? Como eu sou psicóloga, pessoal,
Eu escuto direto isso nas sessões, né? Sendo que a maior parte dos meus pacientes nem sabe que eu trabalho num centro espírita. Mas eu escuto direto isso. Que Deus é esse? Né? Porque as pessoas, mesmo não crendo em Deus, usam muito o Deus. Deus bom, Deus ruim. Deus permitiu, Deus não permitiu. E isso, pessoal, assim anda junto. É o nosso pensamento que vai atrair algo bom, irmãos bons ou irmãos pesados, negativos. É muito comum procurar o culpado no outro e o ganho somente em si. É muito comum isso, assim, as pessoas manterem o pensamento que quando algo de muito bom aconteceu, foi ela que conseguiu. Ou algo de muito ruim, ela que conseguiu, ou alguém que provocou. É tudo muito junto, pessoal. É muito junto. Ninguém nunca é culpado sozinho. De alguma forma, a gente contribui. Mesmo que seja 1%, mas a gente contribui. Todo o corpo humano recebe sinais e números ruins, como febre e dor em algum membro do corpo físico. Ajuda-nos uma boa respiração, um sorriso espontâneo, os pensamentos positivos, que fortalece e contribui para que irmãos espirituais elevados aproximem-se e nos ajudem. Quando a gente começa o trabalho dentro da corrente espiritual, a gente busca sempre fazer esse movimento da respiração. Isso ajuda. Então, cada um dentro da sua casa, quando estiver muito chateado, respira, isso ajuda. A energia mental fortalecida com a fé, aceitação, autoestima, permite ao coração e à mente sentirem-se amparados. Assim, teremos mais facilidade para recuperar os pensamentos positivos e energias do bem, liberando do nosso mental pensamentos negativos. Reforço a importância dos pensamentos, procurando mantê-los sempre de forma positiva. Pensamentos negativos, aonde tudo é escuro e tenso. Não há no mental nenhuma claridade. O pensamento é pesado e negativo. E todos nós temos algum momento que nos pautamos em pensamentos negativos. Então, ele é escuro, ele é tenso e denso. Taquicardia, palpitações no peito, arritmia, dificuldade de respirar, dores generalizadas, assim como a tristeza e a depressão, são distúrbios que resultam de uma combinação de fatores internos, pensamentos e sentimentos, e externos, como histórico familiar, disfunções hormonais,
dependência de álcool e drogas, traumas psicológicos, doenças neurológicas, mudanças bruscas de condições financeiras e de relacionamentos. Então, muitas vezes, pessoal, o nosso corpo, ele começa a apresentar alguma dor, essas que eu coloquei antes e tantas outras. E eu acredito, né, dentro da minha profissão, que isso vem em função da mente, traz esse problema para o corpo. Aí ressalto a importância de seguir sempre procurando orientação médica terrena. E também coloco para vocês que é fundamental quando a gente está se sentindo mal, enfim, fisicamente, porque no pensamento é o orar, né? Buscar algo de bom, mas assim, no físico é fundamental que a gente até na hora de dormir se ligue com o hospital espiritual da Casa João Pedro, ou o mundo espiritual. Não precisa ser no hospital da Casa João Pedro. Independente do lugar que se frequenta, enfim, a gente sabe que a espiritualidade tem muito mais do que aqui na Terra. Então, a gente precisa estar ligado à espiritualidade maior. Podemos, necessitamos e precisamos modificar nossa caminhada terrena através da renovação mental de si mesmo, do pensamento lógico, sensato e, é claro, do amadurecimento emocional. E quando eu coloco do amadurecimento emocional, eu não estou citando o cronológico, porque tem muitas pessoas bastante jovens que são emocionalmente mais maduras e pessoas com bastante idade que são emocionalmente imaturas. Jamais pensar e desejar ao outro o que não desejamos para nós. Por isso a importância do que estamos falando hoje do pensamento. Quantas vezes a gente se depara com alguém que a gente não gosta muito e pode pensar, bah, tomara que o fulano passe por isso. Gente, se a gente não quer passar por isso, nós não podemos, em hipótese alguma, desejar que o outro passe por isso. Pelo contrário, quando a gente tem algo tão bom para nós, quando a gente passe por alguém que a gente possa mentalizar, tomara que ele consiga isso que eu hoje tenho ou que eu quero ter. No Evangelho, encontramos que os espíritos de luz nos orientam sobre a importância de vigiar e cuidar pensamentos, pois um bom pensamento vale mais que numerosas palavras. Ressalto, pessoal, a importância de vigiar pensamentos. Todos nós aqui, com certeza, na ação e reação, estamos buscando fazer da melhor forma possível, pensando em si e no outro. E muitas vezes a gente fala, mas o pensamento não é adequado,
com a fala. Então, é tão importante a gente buscar a elevação de nossos pensamentos. Todos nós precisamos elevar nossos pensamentos. E quando nossos pensamentos estão tensos, pesados, rezar, orar, buscar algo de bom. O ato de pensar é um processo mental que tem como principal objetivo desenvolver nossa percepção da realidade, pautado no bem individual e faz-se necessário estar aliado ao bem coletivo. Nós, irmãos terrenos, precisamos tanto evoluir que, infelizmente, ainda se pensa muito no individual. E faz tão necessário o pensar no coletivo, no bem como um todo. Pensar é uma atividade cognitiva fundamental para o funcionamento do cérebro e para a saúde mental. E, entre aspas, para a saúde física, aquilo que eu coloquei antes. Muitas vezes, um sofrimento mental é tão grande que aparece uma doença física. Ainda dentro da psicologia, muitos discordam da minha fala e digamos que 60% dos psicólogos. O câncer. O câncer tem também em relação a um tamanho sofrimento. É uma doença mental que atrai a doença física. O pensar auxilia em viver a vida através de construções e desconstruções de conceitos. A gente está sempre modificando, pessoal, né? Dentro da ciência, dentro da espiritualidade, dentro dessa parte, assim, que nem agora, que a gente está fazendo a reforma íntima via online, são construções. E é necessário, muitas vezes, desconstruir algo que está na nossa mente, para crescer, prosperar emocionalmente. Pensar é necessário para refletir, analisar, ponderar, avaliar e tomar melhores decisões. Abre uma aspas bem grande. Decisões para si e para o outro. Pensamentos referem-se a um processo cognitivo consciente, que pode acontecer independente de uma estimulação sensorial. Um sentido estimulado pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato e pela audição. É a capacidade de avaliar, discernir e julgar. Auxilia na formação de conceitos, na resolução de problemas e deliberações, sejam através da fala, da escrita ou do ato. O pensamento forma-se quando ocorre uma comunicação eletroquímica no cérebro,
gerando a interação entre as células, formando-se um padrão de atividades, conhecido como pensamentos. E aí eu coloco positivo ou negativo, que é a nossa fala de hoje, pensamentos. Geramos pensamentos sobre todas as coisas que desejamos e vivenciamos em nosso cotidiano. Nossa mente tem a capacidade de pensar sobre a realidade atual, acontecimentos anteriores e também do futuro, sejam desejos ou medos. E esses pensamentos, pessoal, são pautados na realidade ou na fantasia. Por isso, eu ressalto a importância de controlar e cuidar nossos pensamentos. Necessário buscar formas de alterar os pensamentos negativos, substituindo-os por pensamentos positivos. A mente precisa desenvolver-se pautada no amor, na aceitação e na caridade. Pensar é um processo indefinido e difícil. A mente, a cada momento do dia, pode estar no processo de aprender ou reaprender, gostar ou não gostar, aceitar ou não aceitar. A nossa mente, pessoal, não para nem um minuto. Pensamentos negativos deixam o nosso campo mental e espiritual sobre elevada influência de espíritos inferiores. E ressalto aí a importância do cuidar os pensamentos para não trazer para o nosso campo espiritual esses espíritos inferiores. Quando pensamentos pesados e negativos estão na mente e no coração, faz-se necessário orar e pedir a Deus luz para combater o orgulho, o egoísmo, o medo, a ambição, a inveja e tantos outros pontos negativos. Pensamentos ruins cegam nossos olhos sobre os nossos próprios defeitos e erros, tornando-se ainda mais difícil nossa evolução. Quando eu coloquei ali o cegam, pessoal, é que, infelizmente, muitos de nós ficamos procurando os defeitos nos outros. E a gente não olha para o próprio espelho e, mas eu também tenho que mudar isso, eu também tenho que mudar aquilo. Então, a gente tem que deixar os olhos muito abertos para a nossa visão espiritual. Saber identificar habilidades, vulnerabilidade, desejos e comportamentos ampliará a autoconfiança e a visão sobre a autoimagem. A gente poder gostar mais de si. O maior controle mental acontece a partir da maturidade emocional, aquilo que eu coloquei antes, independente da idade
cronológica. Pensamentos geram sentimentos e comportamentos. Temos, então, o resultado, a lei do retorno, nesta encarnação ou em outra. Então, encarnado ou desencarnado. Tudo na vida, pessoal, dessa encarnação terá a lei do retorno. Tudo. Positivo e negativo. Quando acumulamos em nosso mental pensamento e sentimentos negativos, não conseguimos promover a higiene mental, dificultando o nosso crescimento espiritual. Ficamos estagnados. Dentro da espiritualidade, a gente lê, estuda, que a gente não desce, não evolui mais. Mas a gente pode ficar estagnado. Eu estou falando principalmente dessa nossa encarnação. Nós podemos não evoluir e na próxima encarnação voltar da mesma forma que hoje estamos. Por isso o estagnado. É como se a gente não passasse de ano, continuasse no jardim ou na primeira série. Mudando o pensamento, mudamos o sentimento e o comportamento, auxiliando nossa evolução espiritual e promovendo a mudança dos espíritos que nos acompanham. Aquilo que se fala sempre. Para os de baixo não nos acompanharem sempre, para que os espíritos de luz possam nos acompanhar sempre. Os de luz sempre nos acompanham, mas muitas vezes a gente não permite que eles cheguem até nós. O pensamento negativo impulsiona ações que podem causar rompimento nas relações afetivas, de trabalho e, é claro, em si próprio. Atrai espíritos que ainda não evoluídos, que colaborarão ainda mais com a tristeza, a angústia e mágoa. O pensamento, seja ele positivo ou negativo, pode impulsionar ações como ter coragem, persistência e perseverança, ou acomodação, raiva, mágoa, medo, ou não sair, por exemplo, da cama, não sair de casa, ficar realmente extremamente acomodado. Pensamento estimula a ação e necessita ser pautado na capacidade de fazer o que realmente necessita ser feito, sem agredir ou desejar passar por cima do outro para ganhar o que almeja. Por que eu trouxe isso? Porque muitos seres humanos querem crescer materialmente, ter um destaque profissional, enfim, e muitas vezes passam por cima dos outros, usando, inclusive, pessoal, a mentira, que é algo que eu sempre trago na reforma íntima. Mentir, jamais.
Pensamento gera ação, que gera benefícios ou malefícios para si e para quem conosco convive. Então, o pensamento, pessoal, é que gera a ação. E ressalto mais uma vez, cuidar pensamento. O pensamento não deve manter-se pautado nos ciúmes, na inveja, na intolerância, nos preconceitos e injustiças. E a intolerância, pessoal, eu ressalto muito porque, infelizmente, ainda temos na Terra a intolerância ao preconceito sexual, a questão, assim, da cor. E isso, pessoal, é tão ruim, é tão pesado. Evitem, não se permitam ter pensamentos tão destrutivos. Através do controle da nossa mente, controlamos nossas emoções. E assim poderemos crescer e evoluir na escola da vida terrena. Quem sabe passar de ano. Buscar o controle do processo mental, confiando e crendo que somos guiados pelas mãos de Deus, pela espiritualidade maior. Então, do Milton Nascimento, aquela música, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E aí, você sabe o restante da música. Cuidar e controlar pensamentos. Eu vou me referir a vários tipos de pensamentos, tá? E no final, a gente fica em aberto para vocês perguntarem algum, mas eu trago, assim, o que é mais falado, né, que todos já escutaram alguma vez. O pensamento impulsivo é o falar sem pensar e tomar decisões precipitadas. Característica comportamental pela tendência de agir sem pensar, não considerando as possíveis consequências de seus atos. É no impulso. De modo geral, as pessoas com pensamento e comportamento impulsivo possuem humor instável e imprevisível, temperamento conflituoso, imediatismo e dificuldade nos relacionamentos afetivos. Porque realmente, uma hora está de bom humor, outra hora está de muito mau humor. O pensamento reflexivo. Ele é responsável por aumentar nosso nível de consciência sobre as ações que praticamos ou que desejamos praticar. É um pensamento ativo, persistente e cuidadoso, que envolve avaliar suposições, princípios e hipóteses. É descrito como um diálogo sistemático que se estabelece do sujeito com ele mesmo, pensamento, quando ele se depara com problemas reais.
Então, é refletir. Inclusive, pessoal, refletir antes de ter o comportamento. A palavra reflexão provém do latim. Trata-se da ação e do efeito de refletir ou de refletir-se de um comentário ou pensamento na mudança de direção ou de sentido. O pensamento reflexivo é fundamental. O pensamento é um fluxo de energia, sendo que a velocidade da luz é como a velocidade do nosso pensamento. O pensamento alegre atrai alegria e pensamentos tristes atraem tristeza. Aqui na casa de Dom Pedro, aprendemos que espíritos leem a mente humana e sabem que a nossa mente tem múltiplas frequências, tanto do bem quanto do mal. Então, os espíritos, eles acompanham o nosso pensamento, na verdade, antes mesmo do que iremos pensar. E o pensamento é extremamente rápido. Pensamentos são ondas que comandam a energia do espírito. Vigiar pensamentos, procurando dissolver o que for negativo. Renovando diariamente nossos pensamentos, reequilibrando nossas ações e energias. Mentalizar o positivo, a luz. Assim, a frequência energética será mais elevada e harmônica. É da natureza do cérebro adaptar-se e viver transformações, sejam boas ou ruins, leve ou pesada. Redobrar o cuidado com os pensamentos. Pessoal, isso é fundamental. Redobrar o cuidado com os pensamentos. A tristeza e a alegria são como uma semente. Planta-se, rega-se, abrocha ou desabrocha. É como eu disse antes, né? A gente planta uma semente, ela pode abrochar ou desabrochar. Estão ligados com a nossa mente. A autoestima é essencial para enfrentar as frustrações, sofrimentos, perdas e ganhos da vida terrena. Elevarmos o espírito. Elevar nossa mente e espírito. Pessoal, era para manter ali no pensamento ativo e deu uma confusão aqui, então volto para o que eu estava falando sobre os pensamentos, tipos de pensamento. Desculpem, houve um erro aqui. Pensamento ativo, persistente e cuidadoso. Envolve avaliar crenças, suposições, princípios, hipóteses, diante de um conjunto de informações e interpretações. É um diálogo sistemático com o próprio eu. A capacidade que permite dirigir as atividades com previsão e planejamento. Orientado pela busca de soluções, especialmente em situações de dúvidas. Não é um pensamento isolado, e sim uma busca de conexão de ideias conexas e coesas.
Então, o pensamento ativo é fundamental para que, de fato, possamos viver melhor. O pensamento crítico, responsável por entender as diversas realidades, analisando e buscando compreensão e conhecimento. O pensamento crítico não pode ser como um julgamento. Está diretamente relacionado a crenças, sentimentos, criação, educação, atitude e ações. Deve estar sempre pautado na capacidade de analisar informações, dados e estatísticas para sim chegar a uma conclusão ou uma decisão. E antes de encerrar o pensamento crítico, é fundamental que quando a gente tenha esse pensamento crítico, jamais seja pautado na crítica ao outro, mas sim a um autoconhecimento no que devemos melhorar. Pautado em ter paciência para duvidar e empenho para meditar e compreender o certo e o errado, o pós e o contra, assim como disposição para considerar o cuidado, para organizar a capacidade de executar, sintetizar e gerar a ação. Aí entra a fala, ação e reação. Por isso a importância desse pensamento crítico no sentido não tão assim autoritário, mas de compreensão e entendimento. Pensamento lógico. As ideias são ordenadas através de uma ordem lógica e precisa. A avaliação vem através da comunicação mental e é definindo por si próprio se é falso ou se é verdadeiro, pesado ou leve, reversível ou irreversível. Pessoas impulsivas e imaturas apresentam maior dificuldade para desenvolver o pensamento lógico. A ação impulsiva não permite o equilíbrio do pensamento, das ações e reações. Entramos novamente com a lei da ação e reação. Pensamento prático. Ele está vinculado às atividades do dia a dia. Importante para as adaptações rotineiras, assim como possíveis mudanças do ambiente. Auxilia em ter mais possibilidade para conquistar objetivos e crescimento da matéria e do espírito. Na escola da vida, é fundamental que o aprendizado da sala de aula seja aplicado na vida prática das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos, facilitando o conhecimento, a esfera do pensamento e melhorando ações, fala, comportamento e atitudes. Evoluir. Então, pessoal, reforço mais uma vez
a importância de cuidar e nossos pensamentos para evoluir nosso espírito. Pensamento criativo. A criatividade desenvolve-se em qualquer idade. Colabora no enfrentamento de situações novas de maneira original, facilitando a adaptação ou a reabilitação. O pensamento criativo é a capacidade de pensar fora da caixa, usando a imaginação e ideias originais para criar algo de bom para si e para com quem convivemos. O contato com a natureza, a arte, a música, esportes, caminhadas, etc. E, inclusive, grupos de estudo, é tão bom, auxiliam no desenvolvimento da inteligência e da criatividade. O viver com mais alegria, harmonia e discernimento. Pensamento intrusivo. Um pensamento intrusivo é uma imagem ou uma ideia desagradável e involuntária, que pode tornar-se uma obsessão, podendo ser perturbador ou angustiante, tornando difícil gerenciar e eliminá-lo. Pensamentos e imagens intrusivas acontecem especialmente em momentos difíceis e inapropriados, seguidamente gerando ações agressivas, blasfêmicas e tomada de decisões arbitrárias pautadas no impulso. O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, geralmente está ligado ao estresse, à ansiedade, à tristeza, à depressão, aonde o pensamento predominante é o de fracasso, sentimento de inferioridade. Tudo pautado nesse pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo em si não define um transtorno, mas estão relacionados a um elevado aumento de ansiedade. Volto de novo à mesma fala de sempre: elevar pensamentos. Com as habilidades mentais mais desenvolvidas, saberemos formular novas ideias, enfrentando melhor as inúmeras diversidades e adversidades da vida. Existe diferença entre o pensar e ter pensamentos, pois pensar é um processo mais lento e reflexivo. O pensamento é o ato de pensar. A princípio, a diferença é que pensar é uma ação e o pensamento é um conjunto de informações. Os pensamentos são representações na matéria, uma resposta aos sentimentos, emoções, estímulos, e tudo que resulta na transmissão de neurônios no cérebro. Quando você não consegue aprender alguma coisa, estando bastante focado na aprendizagem,
Pode entrar o pensamento de forma negativa, o não permitir-se pensar. E isso, pessoal, está muito pautado na ansiedade. Quanto mais ansioso, somente numa prova, por exemplo, fica mais difícil o pensar. Formas, pensamentos são criações mentais. Nossos pensamentos são individuais e necessitam ser vigiados por si próprio. Prazer ou estresse podem durar 1 hora e ser considerado rápido, ou também 1 hora e ser tão intenso, trazendo a sensação que não termina. Quando eu coloco 1 hora, é que vem realmente do pensamento e sentimento de cada um. 1 hora parece que é para o resto da vida, 1 hora é muito rápido, seja no bom ou no ruim. Pensamento é energético. Cuidar e vigiar a mente para conseguir crescer espiritualmente. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito. E ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho. Para isso, necessário evoluir nossa mente. Quando a mente não muda, os erros se repetem. As mudanças têm que ser de dentro para fora. Mude sua mente, e sua mente mudará sua vida. Então, pessoal, olha a importância de cuidar nossa mente, nossos pensamentos. Como eu falei antes, houve erros, então aqui volto lá para tipo de pensamento e peço novamente desculpa. Pensamento obsessivo são os pensamentos repetitivos, involuntários e indesejados. Podem ser um sintoma de transtorno mental. Pensamentos negativos, inúmeras vezes irracionais, podendo ter teor sexual, financeiro e desejo de poder, causam angústia e ansiedade. O pensamento obsessivo é uma frequente desordem psicológica caracterizado por pensamentos perturbadores em todas as situações do indivíduo. Pensamento impulsivo é uma característica comportamental que se caracteriza pela tendência de agir sem pensar nas consequências. Uma característica de pessoas que agem antes de pensar e não consideram as consequências de seus atos. Então, vem um pensamento, vai lá e faz. É o impulsivo. São todas as ideias e palavras que aparecem de modo espontâneo e inúmeras vezes indesejado e necessitam um enorme esforço para afastar da mente. Então, não seja refém de seus pensamentos. Pessoal, é tão importante a gente buscar a evolução da nossa mente, de nossos pensamentos, para que a gente não se torne refém desses pensamentos e não conseguirmos evoluir
na nossa esfera espiritual. Jesus é o sol espiritual. A humanidade precisa do sol, do calor humano, de luz. Então, pessoal, a nossa mente tem que ter sol, luz, muito sol. Pensar positivo, autoestima, bom humor, verdadeiras e sinceras amizades ajudam a atravessar as inúmeras frustrações da nossa vida terrena. Essa foto ali das crianças, pessoal, que a gente tenha em nossa mente esse abraço, essa humanidade, essa evolução espiritual. O destino da humanidade depende do desenvolvimento moral do homem. Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Por isso, pessoal, o pensamento positivo, o pensamento carismático, o pensamento voltado para o bem. Deus pôs no fundo do nosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela só dará bons conselhos. Allan Kardec. Ainda que por instantes te veja abandonado, creia que ao teu lado segue uma falange de espíritos que trabalham por tua vitória. Não temas o amanhã. Não sofras antecipadamente por problemas, que na maioria das vezes são frutos da tua mente fértil e teu coração ansioso. Lembra-te das conquistas que já alcançastes até aqui. Tudo dará certo. E assim seja, Chico Xavier. Pessoal, Chico Xavier é maravilhoso. Leiam livros dele, que são inúmeros. Para finalizar, eu coloco algumas sugestões para deixar nosso campo mental, espiritual e energético mais evoluído. Aprender a ficar em silêncio quando irritado. Evitar julgar o outro, pois todos somos diferentes. Perdoar-se para poder libertar-se. Buscar sempre algo de positivo. Pensar antes de decidir. Gostar, amar, não esperando nada em troca. Busque algo prazeroso, como a música, o esporte, a oração. Ajude quem precise. Não discuta em vão. Cada pessoa tem sua crença e sua ideologia. Inclusive, pessoal, tem muitas pessoas que não têm fé nenhuma e a gente não pode impor a nossa fé. E finalizo, tenha fé. A verdade
é sempre a melhor opção. Eu gosto de olhos que sorriem, de gestos que se desculpam, de toques que sabem conversar e de silêncios que se declaram. Machado de Assis. Muito obrigado, e ainda temos um tempinho que fique em aberto para alguém quiser falar.